Estamos falando sobre Páscoa e eu vou desejar de novo para você feliz Páscoa. A Páscoa deveria ser celebrada no meio cristão como é celebrado o Natal. Às vezes nós fazemos uma celebração muito grande no Natal e eu acho que deve ser feita, porque afinal de contas Jesus Cristo nasceu e ainda vivemos numa sociedade cristã. O Brasil é tido como um país cristão e vivemos numa sociedade de liberdade, onde podemos viver o cristianismo. Então, o Natal deve ser celebrado, sim, como o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, eu iniciei o programa falando da Páscoa no Velho Testamento, que foi a tirada do povo de Israel do Egito, mataram um cordeiro, que é chamado Cordeiro Pascual, pegaram o sangue do cordeiro, passaram no umbral das portas da casa e naquela noite, que foi a noite da libertação para Israel, também foi a noite do julgamento para o Egito. Naquela noite, o anjo da morte passou e ceifou a vida de todos os primogênitos no Egito. E a Bíblia diz que quando ele passava e via no umbral da porta o sangue do Cordeiro Pascual, aquele enviado para julgamento no Egito, passava por sobre a casa do povo de Israel e não havia mal, não acontecia mal na casa do povo de Israel. Essa é uma metáfora, eu não posso dizer nem metáfora. Essa é um símbolo, uma simbologia do que nós temos em Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículo 29, quando o Senhor Jesus se manifestou, quando o Senhor Jesus foi batizado, a palavra de Deus diz que João Batista, que antecedeu Jesus, ele olha, vê Jesus passando e fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou continuar falando sobre isso, mas agora nós temos uma matéria tremenda, elaborada pela produção do programa Vida e Você, que vai explicar direitinho para você o que é o significado da Páscoa. Ovos, chocolate, coelho, tudo isso representa a Páscoa, mas não explica o seu real significado. Nesta época, esses símbolos são vistos em comerciais na televisão, na internet, estão em vitrines de lojas e em supermercados. Por todos os cantos, campanhas são criadas para impactar, principalmente o público infantil. Diante de tantas influências, as crianças fazem uma forte ligação entre a data da Páscoa e o ganhar chocolates. Entretanto, a celebração da Páscoa tem um significado muito mais especial: a morte e ressurreição de Cristo. É mais do que ovo da Páscoa. O sentido da Páscoa é o amor de Jesus que desceu do céu para morrer por nós, mesmo nós não merecendo, nos dar o perdão, mudar o nosso coração e um dia, em breve, vir a esse mundo para nos dar a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, o sacrifício que Jesus fez por nós. Falar de Páscoa nesse contexto singular da história é muito importante.
As crianças precisam entender e vivenciar o verdadeiro sentido da data. Aqui neste colégio, por exemplo, os alunos já aprenderam o que a Páscoa representa. O que você entendeu sobre o significado da Páscoa? Que o mais importante é Jesus. O sacrifício de Jesus. Na turma do Jardim de Infância 1, a professora apresentou aos alunos outros símbolos que de fato revelam o verdadeiro sentido da Páscoa. O urso de pelúcia representa o Cordeiro Pascal, cujo significado vamos entender no decorrer desta matéria. E é claro, o símbolo que faz referência à parte mais importante da história da Páscoa, a imagem de Jesus. O verdadeiro sentido da Páscoa é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Depois de entender o que foi o sacrifício de Cristo, é importante agradecer. Nos ajude a ser obediente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os alunos também aprendem o significado da Páscoa através da música. Um coral formado por 40 estudantes do Jardim de Infância da unidade prepara um repertório especial sobre a Páscoa. Em todos os anos, a história se repete neste período do ano aqui na escola. Os alunos realizam vários ensaios justamente para se programar por uma programação mais que especial, que retrata o verdadeiro significado da Páscoa. Depois de quase um mês ensaiando, o coral já está quase pronto para o dia da apresentação. O público que prestigiá-lo terá emoção garantida. Serão músicas cantadas por vozes genuínas sobre o amor de Deus para com a humanidade, ao entregar seu Filho Jesus Cristo Imaculado para morrer na cruz no Calvário e salvar a todos os que nele crê. Todas as disciplinas desta outra escola seguem uma coerência interdisciplinar com a Bíblia, ensinando matemática, história, geografia, literatura, biologia, química, linguísticas e outras matérias. Nós vamos falar, por exemplo, de química e vamos estudar a equação. Agora eu vou provavelmente ser impreciso nos meus termos, porque química aqui não é a minha área, mas da transformação do vinho em vinagre, do decaimento, da decomposição. A minha palavra provavelmente não seja melhor aqui, mas como o vinho vira vinagre, e nós vamos estudar isso em química para entender o que significava quando os soldados deram vinagre para Jesus beber na cruz. Nós vamos estudar a composição do solo e descobrir que, de repente, trocando-se os elementos químicos do solo, a cor do barro é diferente, para lembrar do tijolo de barro que os escravos hebreus fizeram lá no Egito. Nós vamos estudar sistema nervoso na aula de biologia para saber como é que foi que a cruz atacou o sistema nervoso e qual foi a experiência de dor que Jesus teve. Nós vamos cantar isso em inglês, por quê? Porque Deus é o Deus de todas as tribos, línguas, povos e raças. Nós vamos transformar, portanto, a Páscoa no centro da história, porque ela é o centro da história. Em alusão ao período da Páscoa, a escola envolveu os alunos do ensino infantil, fundamental e médio para participar de um projeto com várias atividades lúdicas, intitulado como Páscoa no Egito, na Cruz, no IP. O projeto visa contar a história da Páscoa através de passagens da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. A Páscoa, portanto, nasce no Egito, na 10ª praga, quando Moisés está tirando o povo de Israel e um inocente, um animal é sacrificado, o sangue é passado na porta e a casa que está protegida por esse sangue, então ela é poupada. O anjo vingador de Deus passa por cima daquela casa sem matar o primogênito daquela família. Nasce ali a primeira Páscoa. Então, a Páscoa se torna uma festa obrigatória para o povo judeu, ela é parte da lei cerimonial judaica e ela vem sendo comemorada durante todo esse tempo de Moisés até os dias de Jesus. Jesus cumpre o significado da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, se torna alguém que não tem aparência nem formosura e que sofre e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ao derramar o seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. E agora ele pega a cerimônia de Páscoa, em que ele está celebrando a Páscoa judaica com os seus discípulos e explica que agora ele é o Cordeiro que vai morrer.
E ele, como Pedro nos explica, nos compra e nos resgata pelo sangue de um precioso cordeiro sem defeito e sem mácula, 1 Pedro 1, 18 e 19. E aí então ele agora ressignifica esses elementos, dando a eles a ideia de que a Páscoa foi cumprida. A comemoração relembra a libertação da escravidão, que teve origem no evento do Antigo Testamento, mas apontava para o seu significado mais completo, com a obra salvadora de Jesus Cristo. Cada turma vai contar um pedacinho desta história através de trabalhos escolares. Alguns projetos já estão prontos, outros ainda estão em execução. Nesta sala de aula, enquanto é ensinado sobre a história de Moisés, as crianças contam o que aprenderam através de pequenas esculturas de massinha de modelar. Na história, Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. Depois, quando vocês tinham Bastante criativas, as crianças fizeram um tabuleiro de jogos, que representa o caminho do povo de Israel que peregrinou no deserto por 40 anos até a Terra Prometida. Onde o povo de Deus ficou caminhando, Reginaldo? Até em Canaã. Começou no deserto? Sim, começaram no Egito. Todos os alunos da escola estão envolvidos com uma atividade. No refeitório da unidade, uma das turmas estava aprendendo a passagem da Bíblia em que o povo israelita preparou o pão sem fermento, pouco tempo antes de ser libertado do Egito. As crianças estavam revivendo o período da história através da recriação da receita do alimento. E claro que a experiência foi completa. Depois de pronto, todos comeram o pão da Páscoa judaica, que eles mesmos prepararam. Então o pão que era comido na Páscoa judaica, sem fermento, porque os hebreus precisavam sair do Egito com pressa, não dava tempo de esperar o pão fermentar. O pão que era comido sem fermento porque o fermento era feito naquela época com um pedaço de pão velho, e o pão velho seria pão feito no Egito. E agora a vida nova em Canaã não era para levar pão feito no Egito, era para levar um pão novo, para uma vida nova na terra de liberdade. Bom, o pão agora que não tem fermento na ceia, porque na Páscoa, né? Porque ele simbolizava a pressa de ir embora e a vida em santidade. Agora Jesus diz: esse pão simboliza o meu corpo sem pecado que está sendo oferecido na cruz por vocês. Na aula de inglês do 4º ano, as crianças prepararam uma canção sobre a passagem do povo israelita no deserto, guiados por Moisés. A Ana ficou bastante animada e soltou a voz. A trajetória pela Bíblia continua. Agora é a vez de mostrar o trabalho dos alunos do ensino médio. Depois que Deus salvou os israelitas da escravidão dos egípcios e os levou para a Terra Prometida, vários acontecimentos ocorreram, bem como o surgimento de profetas no Antigo Testamento. Muitos anunciaram a chegada do Messias, o novo Cordeiro de Deus que iria libertar o mundo, desta vez da escravidão do pecado. Para contar essa parte da história, cada estudante apresentou sobre um profeta diferente. A Beatriz ficou com a história do profeta Zacarias. Ele foi um profeta que escreveu sobre o povo hebreu, eles eram escravos do Império Persa, e ele também falou que Jesus ia vir montado num burrinho e que ele era um rei e era sacerdote, e também que ele foi traído por 30 moedas de prata. E realmente foi isso que aconteceu. Depois que parte da profecia se cumpriu, através do nascimento do Messias, outros episódios marcantes aconteceram ao longo da vida de Jesus. Entre eles, o período de jejum e oração no deserto, durante 40 dias e 40 noites. A Beatriz, Livínia e Carolina escreveram um soneto sobre esta passagem. Jesus, ao jejuar 40 dias no deserto, sentiu a fome forte ao ansiar. A tentação chegou, deixando-o incerto, para transformar pedras em pães e saciar. Mas ele, com sabedoria e firmeza, respondeu que nem só de pão vive o homem, que palavra de Deus é a fonte de riqueza e nela encontra o sustento que consome. Pois a tentação é como uma lenda que nos oferece soluções instantâneas, mas nos leva para longe da verdadeira senda.
que possamos ser como Jesus resistir e buscar na palavra de Deus nossa fonte de vida, encontrando nela força para vencer e prosseguir. Quem disse que aqui no colégio só se ensinam as disciplinas tradicionais? É lógico, elas estão presentes sim na matriz curricular, mas também é possível aprender aqui em sala de aula importantes conceitos bíblicos, como a Páscoa, por exemplo, já que estamos vivenciando esse período, de maneira lúdica, pedagógica e estratégica. A professora Alessandra também levou o tema para a turma do 4º ano. Os alunos fizeram uma maquete em referência às dificuldades do povo israelita no deserto e à consagração de Jesus. Quando, liderado por Moisés, por determinação de Deus, Moisés retirou o povo de Deus do Egito rumo à terra prometida. E durante esse período, o povo pôde contar com a provisão de Deus, quando Deus determinou que cuidaria deles em todos os aspectos. E nós temos aqui essa maquete representando justamente esse ponto. O ponto em que Deus estava cuidando do seu povo durante a travessia. Deus enviou dos céus o maná, para que eles pudessem se alimentar, preparar o seu alimento. Moisés, ao tocar na rocha, obteve água para suprir as suas necessidades. Deus cuidou deles também na questão da manutenção da roupa, do calçado, da saúde. Então, aqui nesse ponto, nós enfatizamos a confiança em Deus. Para chegar ao ponto culminante que está sendo trabalhado aqui na turma do 4º ano, que é a tentação de Jesus. Que quando Jesus esteve no deserto por 40 dias, em jejum, em oração, em consagração total ao Senhor, e foi surpreendido pela presença de Satanás, que ofereceu a ele todos os bens da terra, pediu para que ele, se ele realmente tivesse poder, que ele transformasse aquelas pedras em pães para suprir a fome, porque ele estava em jejum. E em momento algum, Jesus retrocedeu ao propósito ao qual ele havia sido enviado à terra. Porque ele é o pão, é a água viva e ele tem obediência ao Pai. Então Jesus não retrocedeu, ele obedeceu ao Senhor e se manteve firme no seu propósito, não cedendo às tentações de Satanás, que é o que nós vamos, como ponto culminante, trabalhar aqui no 4º ano, a tentação de Jesus, onde nós podemos verificar a questão da fome, da confiança e da adoração, prevalecendo a adoração e obediência ao Senhor. É um evento muito especial. O que significa essa maquete, esse trabalho que vocês estão fazendo? O nosso trabalho representa o sofrimento de Jesus no deserto. Chegou o momento principal da história. Depois de cumprir o seu propósito, de passar a maior das provações, ser torturado e morrer crucificado, se fazer maldito no lugar do homem, Jesus Cristo ressuscita no 3º dia. Jesus está vivo, Jesus is alive. As duas frases têm o mesmo significado. Já que Jesus fez nada de errado e ele morreu na cruz para nos salvar. Assim como a primeira Páscoa marcou a libertação dos hebreus da escravidão egípcia, a morte de Cristo marca a nossa libertação da escravidão do pecado. Todos os trabalhos do projeto Páscoa no Egito, na cruz, no IP, serão expostos no dia 14 de abril. Os painéis estarão abertos ao público das 9 da manhã às 21 horas, nas unidades do Colégio IP em Goiânia. Há diversas maneiras de ensinar o verdadeiro significado da Páscoa para as crianças, seja na escola, como acabamos de ver, em casa com a família ou até mesmo na igreja. O balé da Companhia Aisha e a banda Shekinah da Igreja Fonte da Vida passam a mensagem do verdadeiro sentido da Páscoa para as crianças e adolescentes através da dança e da música. Nós, através da música, tentamos frisar para elas o verdadeiro sentido. Por quê? Não é a questão do chocolate, do coelhinho, nada disso. Isso é apenas coisas representativas, mas ensinar a elas o verdadeiro sentido. Então, você, criança, que, por exemplo, não ganhar um ovo de chocolate ou simplesmente um bombonzinho, não é para ficar triste, porque o maior presente você já tem, que é Cristo Jesus. E Páscoa é para celebrarmos a vida de Cristo em nós. Para a professora da Companhia Aisha, depois de tudo que o nosso Senhor Jesus passou para nos salvar, o que nos resta agora é adorá-lo e agradecer pelo sacrifício. E isso pode ser manifesto de diversas formas. A dança
é uma delas. Por meio da dança, a gente mostra para as crianças que na Páscoa não é só receber o chocolate, não é só o coelhinho da Páscoa. A gente mostra para elas, através dos movimentos, da música, que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo. É a morte, a vida e o amor que Cristo mostrou por nós através da cruz. A Sara e a Sofia são integrantes do Balé Aisha. Elas também aprenderam com a dança o que realmente importa na Páscoa. Jesus no meu coração. É bom ganhar ovos de Páscoa na Páscoa também, mas o verdadeiro significado é a morte e ressurreição de Cristo. Nós podemos fazer várias coisas para alegrar Jesus nesse dia tão precioso. Além de ser uma excelente data para trabalhar a imaginação, a criatividade e as habilidades motoras dos pequenos, a Páscoa é uma oportunidade de ensinar o verdadeiro sentido da data, a passagem para uma vida nova e a ressurreição de Jesus. Para o pastor Robson, todos esses ensinamentos às crianças sobre o verdadeiro significado da Páscoa são muito importantes para o desenvolvimento de valores cristãos da nova geração. Esse é o verdadeiro evangelho. Toda pessoa foi criada para desenvolver um relacionamento com Deus. E quando essas crianças compreendem já nessa idade a importância do amor de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por elas, o valor que elas têm aos olhos de Jesus e como Jesus quer viver com elas a eternidade, isso tem um efeito tremendo na personalidade delas, no caráter, no estilo de vida delas. Elas passam a ter um amor maior por Jesus, elas passam a ter um maior amor pelo próximo. Isso vai fazer uma mudança muito melhor na vida delas. E a gente aprende junto com as crianças. A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. Que lindo, não é? É lindo a gente ver crianças aprendendo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é ovos de chocolate. Os ovos de chocolate servem para adoçar a nossa Páscoa, não é? Servem para alegrar as crianças e ovos é uma simbologia de vida. O ovo é uma simbologia de vida. Coelho da Páscoa também é simbologia de vida. O coelho é um animal que se reproduz muito rapidamente. E o chocolate adoça, né, gente? Mas nada a ver. Assim como o Natal também não é a árvore de Natal, não é a ceia de Natal, não. Isso aí é só isca. É isca para que o verdadeiro significado possa entrar aí, ó, na cabeça e no coração das pessoas. Muito obrigada a todos os participantes dessa matéria maravilhosa. Beijo para essas crianças lindas que estão aprendendo o verdadeiro significado da Páscoa.